Começa mais uma edição do Cidade em Debate. Graças a Deus, uma rica oportunidade de estarmos juntos. A nossa entrevista de hoje é marcante, especial e olha que vamos saber muitas coisas, vários detalhes, enfim, porque o nosso entrevistado de hoje já esteve como prefeito na nossa cidade por 2 mandatos. Também já foi deputado estadual e vereador da nossa cidade. Esteve à frente também de um sindicato que liderava, estava aí com muitos problemas, muitas pessoas, então ele conhece muito bem a nossa cidade. A nossa entrevista hoje é com Sebastião Almeida. Tudo bem, Almeida, como vai? Olá, Cássia, é um prazer imenso estar aqui com você e poder dialogar com a população da nossa cidade de Guarulhos e falar um pouco de projetos, das coisas que acontecem no dia a dia do nosso município. Bom, a trajetória de Sebastião Almeida aqui na nossa cidade, ela inicia com muita luta. E ali ele esteve bem presente com os trabalhadores aqui, né, Almeida? Na verdade, foi um período muito difícil da vida do funcionalismo público municipal de Guarulhos. Eu lembro que em 1990, o Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos era o único sindicato no Brasil que estava sob intervenção. Intervenção era uma coisa da época do regime militar. Olha que o regime militar terminou na década de 80 e a gente ainda tinha, em pleno anos 90, o município de Guarulhos sob intervenção. Nós começamos uma grande luta para tirar o sindicato da intervenção. A categoria passou a ter o direito de escolher, de eleger os seus dirigentes, e é isso que nós defendemos. A democracia, às vezes muita gente que chega hoje não tem a noção do tanto de pessoas que tiveram que lutar para que a gente pudesse chegar onde chegamos. Você também teve participação no Sindicato dos Metalúrgicos da nossa cidade, não? Não, eu fui apenas metalúrgico. Eu fui metalúrgico, trabalhei na Borlém durante 6 anos e eu era afiliado do sindicato e participava, eventualmente, de algumas atividades, mas nunca fiz parte da direção do sindicato. Mas sempre pessoas que lutavam muito por direitos aqui na nossa cidade. Então, veio aí a fase em que esteve como vereador, superintendente do SAAI. Que foi também, você está bem lembrado aqui, outra época muito difícil, porque em 2001 era muito comum você chegar num bairro de Guarulhos e tá faltando água durante 10 dias, 12 dias. Era uma tragédia, era uma coisa muito ruim e foi uma época muito boa, porque a partir dali a gente acabou conhecendo um pouco mais sobre o sistema de saneamento, as intervenções necessárias para a cidade. Guarulhos tinha pouquíssimos reservatórios de água. Eu me lembro que tinha o grande reservatório de Gopoúva, aqui na cidade de Martins, e lá no Angélica, lá nos Pimentas. Só todos esses outros reservatórios de água que a cidade passou a ter já foram coisas ou da gestão do prefeito Eloy Pietá ou da minha gestão. Com certeza. E olha, eu me lembro bem nessa época, viu, que tinha de vazamento de água na cidade, era assim, um local tinha falta de água, em outro tinha vazamentos. E você sabe que isso tem uma explicação, sabe por quê, Cássia? Por que acontece o vazamento? A água, ao contrário do esgoto que vai por gravidade, a água ela vai no sistema de bombeamento. Então, quanto mais pressão você coloca na rede, maior o risco de ter o estouro da rede e um vazamento. Então, naquela época, a água saía de Gopoúva e era bombeada até o Presidente Dutra. Então, é lógico que no meio do caminho ia ter estouro de rede. Era muito complicado, viu? Ele participava todas as terças-feiras de um programa que eu tinha na TV Metropolitana e, olha, eram 40 minutos a 1 hora falando, lembra? Respondia a todas as perguntas. Foi muito, muito bom, muito rico aquele momento. E lembra quando você voltava na semana seguinte, ele vinha com as soluções também, viu, gente? Que a gente tem que falar, né? Exato, porque nem tudo você é obrigado a saber numa entrevista de TV. Portanto, se alguém te faz uma pergunta e você não tem resposta, marca para a próxima semana e traz a resposta como a gente fazia. E olha, era tudo respondido. Bom, nós vamos a uma pequena parte agora. Vamos falar dos benefícios do colchão Nipo Brasil Flex. Na volta, nós vamos comentar também sobre essa grande dívida, que vem acarretando alguns problemas financeiros aqui na nossa cidade. Também a visita de Lula aqui e, lógico, relembrar algumas questões, como o Trevo de Bom Sucesso e também a ponte da Vilani, entre outras informações que vamos conversar aqui nesta entrevista. Mostra Nipo Brasil Flex.
Você quer acordar de uma maneira totalmente revigorada? Com este colchão Nipo Brasil Flex, você terá este benefício, não é mesmo, Carlos Alberto? É verdade. Tá vendo essas pastilhas brancas aqui, Cássia? É o infravermelho longo. Produz a vitamina D, essencial para a manutenção do nosso organismo. A energia bioquântica, Cássia, é a grande descoberta do século. Ela fica no átomo da nossa célula, transforma energia contínua em energia quântica, evitar doenças degenerativas como mal de Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, câncer, diabetes e muito mais. A vibroterapia, que através do nosso controle, são 21 tipos de massagens, que ele vai ficar 45 segundos cada massagem, mas com 5 minutos a gente já está dormindo. Uma clínica de massagem relaxante na nossa casa. Sensacional! Por isso ligue agora, 975696917, 975696917, ou então entre no site www.nipobrasilflex.com.br. Já estamos de volta. Hoje uma entrevista especial com Sebastião Almeida, que já esteve como prefeito na nossa cidade por 2 mandatos e conhece muito bem a nossa cidade. Almeida, nós temos algumas questões na cidade, como o Trevo de Bom Sucesso. Nós lembramos que foi uma obra realmente que trouxe foi bastante complexa aqui na nossa cidade, não é mesmo? Sim, na verdade, há uma necessidade do município de Guarulhos ter uma obra viária para resolver aquele imbróglio do Trevo de Bom Sucesso. Durante muitos e muitos anos, sempre era feito um quebra-galho, um jeitinho, um arranjo, e aí nós tivemos a preocupação ainda na minha gestão de preparar um belo de um projeto que foi aprovado pelo governo federal dentro do PAC da Mobilidade Urbana, e aí fizemos parte do trevo, já ficou funcionando. Lógico, ele tem muito problema porque tinha muitas áreas que envolvia desapropriações, que todas elas foram sanadas, foram resolvidas. O que me estranha é que já vai para quase um ano do atual governo e as obras do Trevo de Bom Sucesso estão praticamente paradas. Então, é uma obra necessária, não depende de dinheiro do cofre da prefeitura, porque esse recurso é todinho financiado pelo governo federal e é um recurso que o município não terá que pagar. São mais de 87 milhões que estão disponibilizados para a obra do Trevo de Bom Sucesso. Portanto, aí é apenas gestão junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades para que, de fato, a obra possa acontecer. E a Ponte da Vilani? A Ponte da Vilani foi outra solução que foi bem dada durante o nosso governo, porque era uma vergonha para o município de Guarulhos você fazer divisa com o município de São Paulo e onde passa o rio Tietê tinha uma ponte de madeira, Cássia, que você deve ter visto. Sim, aquela situação vergonhosa. Um carro para passar tinha que esperar o outro carro vir do outro lado porque não cabia 2 carros na mesma ponte. Nós também demos uma grande solução ali para aquela questão. Juntamos, aliás, eu consegui um feito que é meio raro na política, é você sentar com entes de governo de partidos diferentes para trabalhar. Então nós colocamos Prefeitura de Guarulhos, Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado na mesma mesa para construir uma solução. E hoje quem passa lá pela Ponte da Vilani está vendo que depois de mais de 40 anos de vergonha para a nossa cidade, com aquela ponte de madeira que tinha lá, hoje tem uma ponte decente ligando as 2 cidades, que é o município de São Paulo e a cidade de Guarulhos. Entre as obras mais marcantes desses 2 mandatos que você teve aqui na cidade, qual nós podemos destacar? Olha, eu diria que nós fizemos algumas coisas que para mim são motivo de muita satisfação pessoal. Na área da educação, a inovação no município de Guarulhos com os CELS. Os CELS, na minha opinião, é um equipamento que não pode parar. Eu sei que entra governo, as pessoas têm mania de trocar de nome, não importa, dê o nome que quiser, mas precisa ter um equipamento com uma bela de uma escola para a formação das nossas crianças, com espaço para dança, para música, com piscina, porque Guarulhos, olha, antes do meu governo, a única piscina pública que tinha na cidade de Guarulhos é a piscina do João do Pulo, que só os atletas podem usar. O morador que vive ao lado do João do Pulo não tem acesso àquela piscina. Portanto, construir piscinas públicas é fundamental. E eu lembro que
no começo, quando nós começamos a discutir, porque piscina, quem tem piscina em casa sabe disso. Eu tenho. Dá mão de obra, Nossa, dá trabalho, para manter, fazer a conservação não é fácil. E tinha muita gente que me dizia, mas para que fazer piscina em todos os céus? Isso vai dar muito trabalho, o município vai acabar gastando muito dinheiro com isso. Olha, você tem que escolher. Quando você constrói uma piscina, você está dando a possibilidade daquele jovem da periferia que não tem clube, porque quem pode pagar uma CM ou outro clube vai ter esse benefício. Mas a população da periferia, se o poder público não fizer um equipamento desse, ele nunca vai ter. Então, eu fiquei muito feliz, por exemplo, quando você vai lá no Presidente Dutra, no final da rua Maria Paula Mota, e você encontra aquele céu no final de semana, cheio de crianças utilizando a piscina, se aquela piscina não está ali, aquele jovem vai estar na rua, envolvido com droga e tantas outras coisas. E piscina não é luxo, é saúde pública. Uma pessoa que faz uma hidroginástica 2, 3 vezes por semana vai ficar menos doente, vai frequentar menos o hospital, a UBS. Então, eu acho que as coisas acabam se compensando. Então, na área da educação, eu diria que os céus foram equipamentos que marcaram a cidade e que eu espero que continuem com o atual governo. Nós vamos uma pequena parte agora, viajar barato. Na volta, nós vamos falar sobre essa dívida imensa financeira que a cidade possui, também a visita de Lula aqui na nossa cidade. Mostra, viajar barato. Preparado para viajar barato? Viajar Barato é o único outlet de viagens do Brasil. Alta tecnologia para buscar as melhores oportunidades e promoções. Pacotes completos para você não se preocupar com nada. Viajar Barato é o único outlet de viagens no computador, celular, 24 horas, sem sair de casa. Réveillon, carnaval, cruzeiros marítimos, férias de verão. A hora é agora. Viajarbarato.com.br, o único outlet de viagens do Brasil. Viajar Barato. Viajar barato, tudo de bom, né? Final do ano tá chegando, aí é uma oportunidade de você conhecer este site. Demais, né? Estamos aqui com o Sebastião Almeida, conversando um pouco sobre os projetos, enfim, tudo que está acontecendo na nossa cidade atualmente. E agora, a pergunta que não deixa calar. Em relação a essa dívida que comentam muito, que ela vem de gestão passada, o que você tem a dizer? Bom, primeiro precisa deixar muito claro para a população de Guarulhos o seguinte. Primeiro que todos os municípios têm dívidas. E todas as dívidas das cidades, elas são dívidas dentro da capacidade de pagamento dos municípios. Portanto, nem governo federal, nem bancos, ninguém empresta dinheiro para uma cidade se a cidade não tiver condições de arcar com as devidas prestações. O que vem ocorrendo também, Cássia, que é importante a gente lembrar, e que é uma coisa que eu considero que é um debate que precisaria estar acontecendo em Brasília, é você fazer um novo pacto federativo no Brasil. Como? É assim, nós precisamos reorganizar o que é papel de município, o que é papel do Estado e o que é papel da União. Você pega, por exemplo, na área da segurança. Há uns anos atrás, você não tinha guardas municipais. Sim. Segurança era papel do Estado e papel da polícia. O que foi acontecendo ao longo dos anos? O governo do Estado não investiu na polícia o necessário, a polícia foi perdendo o seu potencial de atuação nos municípios, as cidades crescendo, o efetivo da polícia muito reduzido. Qual foi a solução encontrada? As cidades começaram a criar as suas guardas municipais. Então a guarda municipal acabou virando um equipamento de segurança, que é uma despesa que sai dos cofres das prefeituras. Então, uma despesa a mais que não estava previsto. Quer ver uma outra coisa que é interessante a gente lembrar? Você tem a cidade de Guarulhos cortada por grandes rodovias. Sim. Via Dutra, Ayrton Senna, Rodovia dos Trabalhadores. E o que acontece? Quando acontece um acidente numa rodovia dessa, é o nosso SAMU que é chamado. É o SAMU que tem que atender 24 horas todas essas ocorrências. Acontece que quem paga o SAMU, quem banca o SAMU, é só o município e o governo federal. Por quê? Porque o governo do Estado não entra com 1 centavo para o SAMU, porque não tem um tal de um convênio que o governo do Estado teria que firmar com o governo federal. Resultado, o SAMU é um equipamento importantíssimo para a cidade, importantíssimo para o Estado de São Paulo, só que na hora do custeio desse equipamento,
o município entra com 50% e o governo federal entra com 50%. Cadê o Estado nesse jogo? Não existe. Então, são coisas assim que eu diria que nós precisamos repensar nas cidades. Ao longo dos anos foram passando muitas atribuições para os municípios. E os municípios foram se apertando cada vez mais, e está aí hoje a situação que o Brasil inteiro está vivendo. E não tem negócio de partido, não. Você pega, por exemplo, Campinas, vamos pegar uma cidade do Porto de Guarulhos. Campinas é uma cidade, aliás, governada por um amigo meu, o ex-deputado Jonas Donizete, que é do partido do Guti, por exemplo, do PSB. Campinas já teve atraso de salário de servidor esse ano. Então não se trata só de gestão. Porque o outro prejudicou, porque o fulano ia entrar. Não é isso. É que os municípios, ao longo dos anos, foram assumindo atribuições que não são deles. E aí, na verdade, quando se fala, por exemplo, essa questão que Guarulhos tem uma dívida grande. Bom, primeiro, tinha uma dívida do SAI de quase 2 bilhões, que é uma dívida que, de fato, a gente questionava. E eu lamento que o atual governo quase que já reconheceu aquilo como dívida. Mas, na verdade, a Sabesp, quando ela cobrava o metro cúbico de água que ela fornece para a cidade, ela tem que dizer o porquê que é aquele preço. Porque é um direito que o cidadão que está consumindo o produto saber, bom, eu estou pagando isso aqui pelo metro cúbico de água porque envolve o tratamento da água lá na Guarapiranga, ou lá no Cantareira, envolve a energia elétrica que se gasta para chegar essa água até o município de Guarulhos. Então, é esse questionamento que sempre foi feito em relação à Sabesp. E aí outras coisas que foram colocadas também como possível dívida da cidade, é um golpe, na verdade, de números, porque você pega uma dívida que está financiada para pagar nos próximos 10, 15 anos e puxar os números tudo atual, como se a dívida fosse para amanhã. Na linguagem popular, a gente podia dizer o seguinte: se uma pessoa compra um carro por R$80 mil, ele não tem que pagar R$80 mil esse mês. Ele tem que pagar apenas a parcela dos 80 mil. Boa parte da dívida que estão falando que o Guarulhos tem são parcelas de dívidas que serão pagas nos próximos 10, 15 anos. Mas, lamentavelmente, por conta da disputa política, se trabalha esses números tentando passar uma imagem que não é verdadeira. Tá aí. A visita de Lula aqui na nossa cidade, porque atualmente Sebastião Almeida faz parte de outro partido. O que você tem a dizer dessa visita aqui e tudo que está acontecendo em relação ao nome Lula? Olha, na verdade é o seguinte, eu fiquei 33 anos no PT e tomei a decisão no início desse ano de deixar o PT, ingressei no PDT, é um partido que tem o Ciro Gomes como candidato a presidente da República. Estamos trabalhando a organização do partido nas várias cidades. O Lula, ele continua sendo a maior liderança nacional. É uma liderança a ser estudada, porque é um cidadão que vem sofrendo um bombardeio na mídia tão pesado nos últimos anos, e ele tem conseguido sobreviver a tudo isso. E, aliás, as pesquisas feitas por todo mundo nesse momento continuam dando Lula em primeiro lugar nas pesquisas. Aliás, eu diria, se deixar ele ser candidato a presidente da República, ele vai ser eleito presidente da República. Por quê? Porque na hora do vamos ver, o povo vai analisar o seguinte: quem é que fez mais para mudar a vida do povo que mais precisa? E alguém que queira negar o governo do Lula vai estar cometendo uma grande besteira, porque o Lula fez muito pelo país e merece muito respeito de todos nós. É natural que ele tenha vindo a Guarulhos. Aliás, fiquei sabendo até que ele fez críticas porque eu deixei o partido. É um direito que ele tem, assim como é o direito meu de deixar o partido e fazer uma nova escolha. Eu não me arrependo de absolutamente de nada que fiz. Pois bem, agora queremos saber, lógico, né, os projetos futuros, uma vez que agora já está em outro partido, PDT. O que você pensa futuramente? Olha, primeiro, você sabe que o PDT ele tem algumas lideranças que já se foram, mas que deixaram marcas muito profundas na questão da educação. Uma delas é Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um grande intelectual que deixou inúmeras obras sobre o papel da educação num país. O Brizola, quando foi governador do Rio de Janeiro,
teve a ousadia de criar os CIEPs, aqueles equipamentos que a criança passava o dia inteiro lá dentro, tirando a criança da rua. Agora, a escola, para tirar a criança da rua, ela não pode ser chata. Não pode ser um negócio só com sala de aula, com professor, porque senão o aluno vai se irritar. Então você tem que ter quadra, você tem que ter piscina, tem que ter teatro, tem que ter tudo isso que nós colocamos nos céus aqui da nossa cidade. E o PDT tem trabalhado muito esse tema, porque educação para nós é uma questão chave se queremos um Brasil diferente daqui a 40, 50 anos. Então, o ano que vem, nós vamos ter um amplo debate que o Ciro Gomes vai fazer. O Chalita, se vier candidato a governador por São Paulo, e tem grande possibilidade dele vir, vai fazer também esse debate da educação, porque nós entendemos que esse é o único caminho se a gente quer construir um país diferente. Agora, vai ter que investir muito pesado cada vez mais na educação. Então, eu tenho trabalhado a organização do partido, tenho mandado algumas cidades ajudando nessa organização e, evidentemente, meu nome está colocado dentro do PDT como possível candidato a deputado federal. Vou trabalhar, se for esse o caminho a seguir, e espero no futuro poder contribuir e ajudar muito a cidade de Guarulhos. Já fizemos bastante pela cidade quando fui prefeito, mas acho que nós temos que fazer muito mais, como, por exemplo, rediscutir em Brasília essa questão do Pacto Federativo para repensar papel de município, Estado e União. Pois bem, nós estamos quase finalizando aqui o nosso programa, estamos ao vivo com Sebastião Almeida e, é claro, né, nestes 10 meses longe da gestão da cidade, qual é a sua visão, o que você tem a dizer? Olha, é lógico, eu, ao contrário de algumas outras pessoas, eu não torço para ninguém errar, eu torço para acertar. Porque quando você acerta na máquina pública, quem sai ganhando é a população. Evidentemente que o governo optou por um caminho de... assim, quem está fora, acho que é muito fácil governar. Mas governar é uma tarefa difícil, árdua, pesada e que exige muito esforço do governante. Eu acho que uma das coisas que me preocupa é essa mudança de tantos secretários que já aconteceu num período muito curto. Alguém que possa ter a maior experiência na iniciativa privada, mas quando ele chega na máquina pública, meu amigo, é outra coisa, é outra história, ele vai ter um tempo para poder aprender, para poder maturar os projetos, aquilo que pretende fazer. Agora, eu vou continuar torcendo para que o governo possa acertar e a gente possa, se no futuro tiver que fazer uma disputa em cima dos acertos e não ficar torcendo por erro das pessoas, porque quem perde é a população. Você quer ver uma coisa que, na minha opinião, é um pouco falta de experiência? Um projeto que foi para a Câmara agora de terceirização, de privatização de algumas coisas. Tem coisas, Cássia, que você pode fazer e que é necessário fazer para o bem da população. Vou te citar um exemplo. Eu defendo que, por exemplo, dentro do Bosque Maia, você possa ter lá dentro uma lanchonete, um restaurante, uma sorveteria. Por que alguém que está dentro do Bosque Maia, se quer tomar uma água, tem que sair do lado de fora para comprar uma água? Lá dentro devia ter isso. Só que se você fizer isso sem lei, você não vai encontrar investidor que tenha segurança de construir, porque não é o poder público que vai construir, é quem vai investir que tem que construir lá dentro. Só que mandaram a lei para a Câmara e deixaram uma brecha, por exemplo, que permite até alguém cobrar ingresso para quem vai entrar no Bosque Maia. Aí já dificulta, aí fecha as portas para o povo. Então, eu diria que com o tempo a gente precisa ir aprendendo as coisas. Tem determinadas leis que a lei tem que ser muito clara, muito objetiva, não deixar margem nenhuma, porque senão amanhã ou depois chega alguém com maldade que queira fazer a coisa para atrapalhar a vida do povo e acaba conseguindo fazer. Então eu acho que tem erros e tem acertos. Agora, precisa tomar muito cuidado porque essa mudança de muitos secretários, isso pode trazer consequências muito graves para a cidade. Nós temos quanto tempo, Neto? Já estamos finalizando, 2 minutinhos. Eu já quero agradecer sua presença aqui, Almeida. Foi muito bom, realmente esclarecedora, com certeza. E também com essa nova empreitada, né? Esses novos projetos. Desejamos muito sucesso mesmo para você neste caminhar.
deixo esse 1 minuto e meio para suas considerações finais. Muito obrigada. Eu que agradeço você, quero agradecer o Fernando Mauro também, que me fez o convite. Dizer que nós cada vez mais precisamos trabalhar pensando no bem da cidade, pensando nas coisas boas para a cidade, nos acertos para o município. E eu acho que o papel de todos nós que estamos no mundo da política tem que ser esse. Às vezes a pessoa que está fora, ela critica, porque olha, estão trazendo um secretário de fora. Às vezes você precisa até trazer um secretário de fora, isso não é um problema. Eu acho que nós vivemos num país democrático. Quando você faz uma licitação, a empresa que ganhar a licitação, ela vai trabalhar na tua cidade. E às vezes essa empresa é de fora. Por exemplo, a que está na saúde agora, a Gerir, não é nem de São Paulo, é de Goiás. Então, determinadas coisas, nós precisamos ter um pouco mais de equilíbrio para fazer crítica. Vamos trabalhar cada vez mais para deixar Guarulhos uma cidade melhor e torcer para que os erros sejam corrigidos, as pessoas possam se acertar, mas fazer oposição com o pé no chão, cabeça erguida, aquilo que for bom vai ter elogio e aquilo que for ruim será criticado, porque é dessa maneira que a gente consegue construir uma cidade melhor. Parabéns, muito obrigado aqui pela oportunidade e espero que seja convidado outras vezes. Com certeza, obrigada mesmo, um abraço, beijos aí em toda a família, gosto muito da Lourdes, querida, suas filhas, obrigada mesmo. E no final do ano vai chegar mais um neto, que vai ser o Igor. O Igor! Tem o Lucas, que é o da Janaína, e no final do ano chega o Igor, que é o da Flávia. Olha que lindo, gente, amei. Obrigada mesmo pela presença. A você, continue na programação da TV Guarulhos, a TV da cidade. Estamos aqui de segunda a sexta, às 18 horas, sempre com um assunto da cidade, com entrevistado, falando sobre a nossa cidade. Beijo, abraço e tchau, tchau. Deus abençoe grandiosamente sua vida. Fique agora com o Minuto João Franco, Avenida Paulo Facino, 1547, também presente no segundo piso do Parque Shopping Maia. Se dá para sonhar, dá para fazer. Shake Sites, tudo de bom e eu te espero na próxima edição. Até lá!